Eu sou extremamente rigoroso com quem me apresenta qualquer texto. Assim, no meu lugar de leitor, eu não estou autorizado a bater palma para texto que ainda precisa ser trabalhado. Não estou, e acho uma filha da putice você incensar um texto que não está, sabe assim. Acho isso que não é Somente correto. por uma motivação política e ideológica. Não rola, de jeito nenhum. Não rola. Se não tá legal, eu digo não tá legal e ganho inimigo com isso. Ganho mesmo, porque o cara já foi incensado em tantos lugares que aí chega e diz, e aí, Guel, tá legal? Eu falo, bicho, eu evito dar a resposta, evito mesmo. Mas aí quando insiste muito, eu digo, você quer realmente que eu diga? Eu sou muito chato, beiro o conservadorismo, inclusive. Essa pergunta, ela é interessante porque não dá para falar de maneira definitiva, né? Então, assim, ela inicial é como quando eu comecei a beber cerveja, né? Assim, eu começo a beber cerveja muito cedo. Eu nem vou dizer para não influenciar os outros meninos, mas foi muito cedo. Mas eu começo a trabalhar também muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade e com 14 eu assinei carteira, né? Então eu convivo com o mundo adulto desde muito cedo. Então foi meio que uma iniciação no mundo adulto, né? Assim, eu me inscrevia e os adultos irresponsáveis deixavam eu beber, né? E eu adorava beber. Cervejinha está na minha vida desde sempre. Mas a função que ela tem lá não é a mesma que tem hoje, entendeu? Não, eu tô no mundo adulto, né? E nem é para estar em grupo. Eu posso beber uma cerveja sozinho tranquilamente. Não tem essa questão de socializar, não tem mais isso, né? E a poesia, inicialmente, ela não tem nenhuma função disso, até porque eu escrevo numa época, quando eu era menino lá, né? Vamos lá, 12, não vamos considerar isso não, mas 14, que eu já escrevia. Que não era nada bom. Eu só estou dizendo, eu era um ensaio. Começa ali o ensaio de escrever, né? De tentar copiar o que eu via, o que eu tinha acesso e tal. Ela tem uma função de escapismo mesmo, de uma válvula de escape e, ao mesmo tempo, eu descobri naquela época que os psicólogos conseguiam ler, eu desenhava também bem nessa época, mas eu descobri que os psicólogos conseguiam ler os desenhos, conseguiam analisar e dizer quem era você. E eu, como eu falei assim, né, que tem essa coisa da função do emocional e tal, mas eu nunca gostei de escrever quando estava triste, né, porque saiu uma coisa muito pouco administrada, né, assim, saía muito fácil e muito contaminável também, né. E eu sempre achei, tive essa, assim, essa, não sei se não sei se era uma autoestima é, tranquila, mas eu sempre achei que o que eu escrevi de alguma maneira poderia impactar o mundo. Então eu não queria impactar com tristeza, eu queria impactar com outras possibilidades, né? E aí com 16 anos, a galera do Movimento Negro foi e me presenteou com Cantares ao Meu Povo de Solano Trindade. E tudo que eu lia, eu não tinha muito tesão para poesia exatamente. Era muita imposição da própria escola, né? Que era a Cecília, o cânone, né? Drummond e tal. Acho que é por isso que eu sou meio de mal com eles, assim, porque naquela época já existia escritor negro consagrado, inclusive no cânone, no Lima. Nunca li Lima na escola, Lima Barreto, né? Nunca li Cruz e Souza na escola. Eu escutei falar de Mallarmé antes de Cruz e Souza, né? Quer dizer, esse apego pelo que é de fora e branco, né? Mas o Cantares ao Meu Povo, ele teve essa função aí de... Acho bacana esse negócio de dar livro pra molecada, sabe? Acho que isso, pra mim, foi importante demais, assim. Eu sou muito inseguro, mas é uma insegurança que eu me autoimponho também, né? Assim, no processo de composição de música, imagine aí, Jorge, você está falando que ficaria feliz se ganhasse 3 músicas. Eu ganhei. Na primeira que eu ganhei, eu fiquei vaidoso feita porra. Assim, uma coisa que beirava o narcisismo, sacou? Dizer, pô, eu sou bom pra caralho e tal, e achei que ia ganhar todos os festivais da cidade, não sei o quê. Fiquei narciso, velho. Porra, mas imagina, você cantar e 3.000 pessoas na avenida cantarem sua música. É enlouquecedor, você fica, sabe, você não,
Em nenhum campo literário você consegue que as pessoas leiam o seu texto imediatamente. E são letras quilométricas. São letras quilométricas e razoavelmente inteligentes, entendeu? Não tem apelo, né? Então, isso me provocou uma parada narcísica que eu falei, poxa, não... E eu tentava produzir e não conseguia. Tentava e não produzia, saia tudo muito... E eu achava que estava massa. Mas assim, não saía absolutamente nada legal. Então, num determinado momento, foi aí que eu falei, eu preciso escutar os outros compositores, eu preciso ver o que... Não é que eu gosto de tudo, né? Mas assim, tem compositores para mim que são incontornáveis. Haroldo Medeiros, que já não existe mais, né? Mas para mim a grande referência é o próprio Moa do Catendê, Paulo Natividade, Bida, Adailto Poesia, Valtinho Farias, tinha Haroldo Me Trate Bem. Então, é muita gente boa, Suca, que é a grande referência. Então eu falei, eu preciso escutar esses caras, porque o que eu escrevo ainda não é. Esses caras já estão fazendo isso há muito tempo. E tanto é que agora para escrever depois do Desinteiro tá foda. Porque eu não quero me repetir. Eu sou muito irresponsável com o cânone, né? Eu acho que eu acabo sendo... assim, eu deveria dar mais atenção ao cânone do que eu... Né? Até porque o cânone não é tão cânone assim, né? Quem é que vai lá e bota, né, batiza e tal? Eu gosto muito de Murilo Mendes, né? E não leio na perspectiva de concretista, né? Não leio na perspectiva de concretista. Eu gosto daquela coisa... como é que se diz? Aquela coisa de Dalí, que é... o surrealismo, essa possibilidade de você brincar com a linguagem a esse ponto, sabe? Para mim é algo que me interessa dialogar com aquilo ali. Igual a João Cabral, né? Não tem como dizer que não dialogo com a poesia de João Cabral de Melo Neto. Mas eu dou pouca atenção. Assim, para ser muito honesto, eu dou pouca atenção. Eu acho que eu dei muito mais. E talvez isso nem seja tão legal, né? Porque eu acabo dando conta de uma perspectiva que eu tinha quando eu era roqueiro, que é aquela coisa de não me filiar exatamente à literatura brasileira, de não entender a língua como uma camisa de força, né? Assim, eu quero escrever em outras línguas, inclusive, escrever em inglês, sabe? E aí, para isso, eu tenho desde sempre, dialogado com Muta Baruca, né? Que para mim é uma poesia que me interessa muito, aquele jeito de falar, aquele beat que ele coloca na Dub Poetry. Mas Linton Prince Johnson também. Essa coisa do cânone brasileiro, eu tenho várias resistências, por causa, sobretudo, se você pega ali os modernistas, por conta já no manifesto eles me perdem ali, né? Aquela coisa de dizer que nós só valorizamos o que não é nosso, tem uma coisa assim, né? Que é exatamente o que o branco faz no Brasil desde sempre, né? Não dá para você pensar uma abertura de Olimpíada com predominância de cultura negra e ameríndia, porque se você tirar tudo aquilo ali, não tem abertura de Olimpíada. Você vai fazer o quê? Você vai botar o quê ali? Os alemães que foram e colonizaram, o que você vai botar? Então, não aceitar isso e só dialogar isso a partir de um processo antropofágico, indigenista, né? Indianista, aquela coisa o Cobra Norato mesmo, né? Esse falar de fora e de uma maneira estereotipada é algo que nunca me atraiu mesmo, é algo que não me permite fruir, né? Mas eu leio a Adélia, eu tenho maior dívida com a Adélia, inclusive para gostar dela como as pessoas gostam. Eu não consigo gostar do texto de Adélia Prado, e sei que isso é um crime, eu sei disso. E não é ideológico, eu não consigo fruir, é uma limitação minha, só minha. Com a Clarice eu consigo, com a Cecília eu consigo, né? Mas com a Adélia eu tenho uma dificuldade que eu vivo me punindo, e eu volto para revisitar, digo, poxa, o limite está em mim, mas é algo que eu não sei, eu tenho dúvidas.
se fosse escrito por uma escritora negra, seria tão valorizado quanto é por uma escritora branca, entendeu? São questões que eu me coloco no momento da leitura. Eu acho que eu até não me permito a fruição por isso, porque eu fico o tempo todo tentando entender por que isso aqui é tão celebrado, entendeu? Por que essas releituras de Drummond são colocadas assim, sob esse peso todo. Eu fico na dúvida mesmo. Eu acho que eu fico devendo ao cânone brasileiro por isso. Deveria ser mais... E pela imposição também, né? Tem uma coisa de uma imposição. Num país que você tem Ricardo Aleixo, que você tem o Salgado Maranhão, né? Que você tem Oswaldo Camargo, Abelardo, Mandingo aqui, Landê, né? Fica difícil você entender por que esse mercado editorial permite a visibilidade apenas de uma maneira de fazer poética. Isso, mas eu entendo o que você diz, é um desafio que eu me coloco o tempo todo. E aí para mim, Murilo Mendes tem cadeira cativa. Então, acho que assim, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, para mim, é um grande panfletão, assim, né? E isso, evidentemente, que ofende a memória nacional, dizer uma coisa desse tipo. Mas, assim, ele foi tão bem elaborado por um cara que Monteiro Lobato mantinha relações com nazistas e pessoas da Ku Klux Klan, né, nos Estados Unidos. Em algumas cartas que ele troca, ele menciona que o Brasil é tão fodido que não dá nem para ter uma Ku Klux Klan aqui. Ele lamenta a ausência de uma Ku Klux Klan aqui. Eu te mando essa carta. Tem uma carta que ele fala isso com todas as letras, né? O Brasil é tão pouco desenvolvido que nenhuma Ku Klux Klan dá pra gente ter. Então, tem a ver com isso que eu estou dizendo, tem a ver com uma outra coisa, que é até onde a subjetividade do escritor não interfere no texto dele. Né? E daí, evidentemente, que vem uma das razões da gente nomear essa vertente da literatura que eu estou inscrito, de literatura negra, né? Porque a minha subjetividade dialoga com o meu texto. Eu assumo. Né? Mas ali no Sítio do Pica-Pau Amarelo tem falas que passam batido, mas não há quem tire da minha cabeça que aquilo não vai para o inconsciente. Como se você está dirigindo aquilo para um público infantil e aquilo não vai permear a vida daquela pessoa? A fala daquele personagem que é uma espécie de alter ego dele, né? Que é a Emília. É o tempo todo ridicularizando o tio Barnabé e ridiculariza todo mundo. Agora, a maneira como ridiculariza o Barnabé e a tia Anastácia é muito específica e é racial, né? A senhora você é uma preta burra, você é uma preta suja. É o adjetivo sempre na condição de sujeito, né, e colocando o adjetivo pejorativo, né, o tempo todo destruindo a identidade daqueles personagens. Ele está afetando diretamente o que incomoda ele. Então, acho que o panfleto ele é possível. Agora, porque é inegável que tem uma intenção ideológica ali por trás. É inegável, assim, não dá para você dizer, não, isso ali saiu porque era do tempo dele, tal. O bicho é muito escancarado. Nas Aventuras de Pedrinho mesmo, você vê ali falas que são pontuais da manifestação racista de Monteiro Lobato. O grande problema para mim é quando o panfleto é só panfleto. Esse é que é o problema para mim, assim, porque aquele panfleto do Lobato me convenceu quando eu era criança. Foi tão bem feito que me convenceu. Tinha uma plástica ali, né? O problema é quando o panfleto quer tomar o lugar de um discurso de deputado federal, por exemplo. Ou então, sei lá, de Malcolm X. Sei lá, pega um líder nacional de Abdias. Entendeu? Esse, para mim, eu acho que a gente está fazendo algum desvio de função. E, ao mesmo tempo, subestimando a poesia, né? Tratando a poesia daquela velha forma que é
colocando-a sempre a serviço de algo. Não é só a poesia, a arte de uma maneira geral, sempre, sobretudo para a militância, né? Política, é sempre limitar o poder da arte, né? Porque quando você circunscreve um determinado fazer artístico apenas a um denuncismo, né, sem nenhuma elaboração, um aprofundamento, é melhor você se candidatar a vereador, a prefeito, ou qualquer outra coisa, mas não venha querer me dar aula com uma coisa que eu lido e que está na minha vida desde sempre, que é poesia, entendeu? Assim, acho que o panfleto é problemático a partir daí. Agora, eu vou e volto, porque é uma questão muito perigosa essa, Jorge. Tem muito texto que é chamado de panfleto, sobretudo os textos negros, mas são chamados de panfletos apenas porque tocam em determinadas imagens que o brasileiro comum não quer assunto, né? E aí eu me questiono até que ponto esse receptor não está simplesmente viciado, né, com aquela velha possibilidade de todos os assuntos serem escritos e transmitidos por um fazedor branco. Mas deixa eu só dizer essa coisa ainda sobre o panfleto. Para mim, a grande desgraça do panfleto tá numa coisa que para mim me irrita em qualquer dimensão artística. Pode ser artes plásticas, pode ser teatro, cinema, até a dança, né? Assim, quando eu vejo a dança do orixá, é isso. O panfleto é mais ou menos isso para mim, o panfleto em poesia. Você vê a dança dos orixás, um dançarino bom pra caralho, mas aí ele vai pro palco e reproduz ipsiliterim. Nesse caso não é ipsiliterim, não, né? É ipsiverbis, né? A coreografia, digamos assim, né? O ritos de dança de um orixá. Inclusive o ilá no palco. Eu não vejo arte nisso. Não vejo nem imitação, para mim não tem uma mimesis aí. Para mim tem uma chupação assim, desnecessária, desrespeitosa com o próprio cara que está se dizendo artista, né? E no campo da poesia é isso. Eu acho que a gente acaba chupando dos textos políticos os clichêsões, né? Assim, as palavras de ordem, o momento político. Então a poesia acaba cumprindo uma função de crônica, né? De pegar, dar resposta àquele momento, sem pensar que... Porra, tem texto eu nem citei o cara ainda, mas eu queria... devo fazer justiça, Luiz Gama, né? Que tem texto de Luiz Gama que você lê, que você diz... Até hoje está inscrito. Você vai dizer que não tem uma intenção política ali? Tem uma muita intenção. Bodarrada é porrada o tempo todo. E você pode ler em qualquer época do tempo, porque está inscrito ali. E ele está respondendo algo que é da época dele, né? Então, acho que eu tenho respeito quem escolhe, respeito mesmo, acho que tem leitor para isso, né? Sobretudo, tem quem escute, porque muitas vezes a poesia que está mais inscrita na coisa do panfleto é uma poesia que deve ser dita, né? Ela, às vezes, no papel não tem o mesmo efeito, né? Não tem o tom da voz do autor, que ainda tem esse problema, né? Porque se bota na voz de outra pessoa, não tem o mesmo efeito, né? Então, assim, isso tudo que eu estou falando é bastante melindroso, né? Porque, assim, a gente vive num momento histórico. Não sei se isso é internacional, mas assim, pelo menos no Brasil, eu não sei se sempre foi assim, Jorge, Cássio, mas assim, crítica é impossível de se fazer, entendeu? Se você faz crítica, invariavelmente isso está inscrito tá querendo destruir o poeta, tá querendo destruir Não, eu estou dialogando com um texto que você publicou, então, embora eu não tenha capacidade crítica para isso, eu apenas, inclusive, faço essa opção de só falar, eu me comprometi com isso, assim, de só falar dos textos que me interessam, que me fazem vibrar.
Mas então, eu dou essa resposta a partir das minhas músicas no Ilê, né? Nenhuma delas tem apelo. Não tem. Você pega um tema que elas estão escritas, né, na categoria tema, e Verequete, por exemplo, como as pessoas chamam, é em homenagem ao Maranhão, aos tambores do Maranhão, a rota dos tambores no Maranhão. Eu começo falando: na Gruta dos Sonhos, São Benedito apareceu, acompanhado de um anjo lá do Daomé. Né? E aí vai desenvolvendo. Eu não vejo absolutamente nada de apelação aí, né? A não ser na melodia. A melodia tem, né? Mas não é algo que... não é uma melodia que me... que desconfigure o que eu acredito, entendeu? O que eu acredito. Não é uma concessão. Eu acho que em arte não cabe, a menos que... eu ia falar de Romero Brito, mas é sacanagem. Mas assim, eu acho que há necessidade de algumas figuras, né, encontrar um nicho tal, e embarcar ali e tal. Mas isso, em literatura negra, não dá para fazer isso, né? E na minha própria... E tem um outro detalhe, né? Assim, eu já passei fome com muita dignidade e com várias ofertas de cooptação, não só na poesia, no mundo político, inclusive, né? Então, não dá. Nessa altura, não rola. Eu posso falar uma coisa bem babaca? Eu considero realmente babaca, mas às vezes é o que eu penso. Assim, eu não sei... até hoje eu não medi os leitores de Lima Barreto no tempo dele, ou de Luiz Gama, ou da própria Dona Ruth Guimarães, que é uma desconhecida para muita gente, né? Mas é uma literatura que vai ficar aí. Você vai... Eu quero escrever algo que tenha algum nível de perenidade, que tenha algum nível de sustentação. Eu acho que talvez, se tem alguma megalomania, talvez seja essa: escrever algo que tenha alguma densidade, que não seja tão efêmero. Eu acho que é um pouco isso. Aí, nesse sentido, não dá pra pagar de popular, até porque eu sou impopular pra cacete, sou antipático, expresso o que penso e tal, não consigo mandar recado, eu vou e digo, quem eu amo, quem eu odilho, entendeu? Então, assim, em arte é a mesma coisa, não rola não. Sliding, ou sliding. O cagaço dá volante no raso, mas cava mata branca na raiz. Algibeira rarefeita, velho jeans, cilibrina virada pelo atraso. Entre o céu e a serra, cortar intermexos, conectar plexos, solar o pão da guerra. Suor de vento em proa, afugentava a maré mansa, sliding como quem dança. Asa branca bateu asa, mas não voa. Fantasma desnudo e calmo, fareja pelejas, colze bélico. Cruz elétrica, cenário tétrico. Salomão sussurrará o salmo. A caatinga traduzia o frio. Mandacaru era flor e bril. Não nego ócio, o cio nego é sócio hostil ao nosso fóssil. É tão chato falar só de poetas vivos, porque tem mortos que eu vou ficar eterno devedor, né? Arnaldo Xavier, por exemplo, e Dona Ruth Guimarães, que foi agora há pouco tempo. Mas agora vivos, sem dúvida nenhuma, Ronald Augusto, né? É uma poética que me confronta, que me faz pensar. Edmilson Pereira de Almeida também. A de Edmilson, Edmilson e Ronald, depois que você mergulha no texto deles, é difícil você sair de lá o mesmo poeta, pelo menos no meu caso. E aí esse conflito para mim é interessante, de como não fazer igual, né? Que o grande barato
pelo menos dessas duas referências, é que elas não são escravizadoras como Clarice, por exemplo, né? Você lê Clarice e você fica imediatamente contaminado, e com eles eu consigo fruir mesmo, consigo estabelecer um diálogo.